Boa noite a todos, estamos ao vivo hoje, segunda. Nós contamos com a presença do nosso querido Yahussef, o Anderson. E Yahussef, meu querido, você sabe que a gente aprende muito com as escrituras, aprendemos muito da fé hebraica, e existe muita coisa a ser resgatada, nós sabemos, e é um processo gradual, porque às vezes muitas pessoas não estão ainda prontas para receber tudo de uma vez. Mas hoje nós vamos dar mais um passo, porque o Anderson, o Yahussef estava falando, que tem acompanhado, né, nosso trabalho em torno do livro de Enoque, o livro de Jazar. E nós vamos hoje discutir um pouco o que esses livros falam e por que aí foram tirados do cânon bíblico. Por que esses livros não estão na Bíblia? Quem foi que tirou em primeiro lugar? Bem-vindo mais uma vez, boa noite, Yahussef. Vamos a mais um estudo, então. Ok, shalom a todos, Laila Tov, o Criador do Universo Yahweh nos abençoe, né? Nos dê discernimento sobre o que está acontecendo. O som tá bom? Está sim, está audível. Tá. Então, o interessante é que quando a gente vai crescendo na restauração, a gente descobre nossas origens israelitas, né? A gente fica com um monte de perguntas no ar. E por que disso? Por que daquilo? Né? Com um sério problema. Pessoas que a gente dava uma ajuda em São Paulo. Yahussef, só um instantinho, Oi. meu irmão. Agora estava abafado, agora ficou bom. Não sei o que foi, mas eu acho que falar bem pertinho é melhor mesmo, para não perder, né? Né? Vê agora aí, melhorou assim? Tá melhor. Tá. Então, como eu estava dizendo, quando a gente está em restauração, a gente está acompanhando e aprendendo ao longo da história, né? Que as pessoas têm aprendido sobre a fé israelita. A gente está com um problema com pessoas que começaram junto com a gente. É um labirinto essa fé. Infelizmente, existem portas ocultas que as pessoas estão entrando por um lado que não conhece. Então, nem tudo que as pessoas leem e ouvem é verdade. Então, as pessoas se utilizam de subterfúgios contra alguns argumentos das escrituras para negar outras coisas. E tem um grupo que gosta de pessoas, tem a tendência. Yahussef, o teu som novamente abafou. Não sei por quê. Você teria você teria um microfone aí, um microfone externo mesmo, para Gente, conectar. peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. Vai lá que eu vou cumprimentar aqui o pessoal que está se conectando. Enquanto isso, nós temos aqui, nessa oportunidade, a Karina, o Noslida Dijon, um abraço, irmão Célio Ferreira, quem mais? Max, Dorinha, Beatriz, Natan Barbosa, Shalom, irmão, Bela Dantas, não é isso? Bela Dona, perdão. Totalmente sem noção na área, não é isso? Valeu. Augusto Oliveira, Livrai-nos, Ganguista Swag, Vera Gugel, Jardelina, Nando, a Ana, Clarice, Luciano, Célio Taniguchi no Japão, um abraço, Célio. E Menta Chips, Nádia Liberce, bem-vindo. Paola, Wellington, Isidoro, a Ana, já falei, né? Maria Aparecida, Firmo, Kedson, Suenilton, Lucas, Sueli da Silva, boa noite, irmã Sueli. Carla, Rosane Santos e Rogério, né? Adnilson, Karina e Adriel, né? Ângela Faria, Donald Trump. Boa noite. Até o presidente americano está nos acompanhando nessa noite. Que maravilha, né? Deixa o Yahussef voltar, minha gente, mas eu queria adiantar algumas coisas aqui enquanto ele vem. Nós temos feito um estudo mais aprofundado no livro de Enoque, relatando alguns
alguns aspectos da cosmologia, do entendimento do universo. E o livro de Enoque está repleto de relatos sobre como realmente é a Terra, como é que o universo funciona, suas dimensões, que seres habitam. É uma coisa fantástica. É só você puxar a lista de vídeos que nós temos aqui no canal, os vídeos recentes, que você vai ver esses estudos dentro do livro de Enoque, né? Agora nós começamos uma nova etapa de estudos que é a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, né? Dentro da perspectiva do livro de Jazar, que o livro de Jazar é uma ampliação dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, que chama. E nós temos se maravilhado com as revelações profundas sobre o mundo antediluviano, e principalmente após o dilúvio, né, que nós vamos entrar falando aí do mundo do tempo de Nimrod, como ele subiu ao poder, como foi a relação dele com Abraão e tudo isso. Agradecemos aí a Beatriz Pérez, né, pelo superchat, que o Criador te abençoe, irmã. Isso muito nos encoraja e nos prestigia. Saber que os irmãos nos apoiam e têm consideração por esse trabalho. E, queridos, essa semana nós estamos marcados novamente com o irmão Rob Davidson, que foi o grande mentor da primeira Conferência Terraplanistas Internacional. Ele vai estar provavelmente sexta-feira. Nós marcamos de outra semana, porém a internet aqui acabou. Só retornou outro dia, à tardinha, então não tivemos nem a live com ele, nem tivemos o nosso estudo das escrituras no sábado pela manhã às 9. Aí não deu certo, nada. Mas aí eu conversei com ele, ele vai retornar nessa sexta, né, que vai ser já mês de março, né? Para que juntos nós aprendamos mais sobre cosmologia, sobre a verdade científica bíblica. E eu agradeço a vocês que estão conectados nesse momento, a todos os nossos amigos. Livro de Jazar, livro de Enoque e o livro de Jubileu são os livros que o Yahusef vai citar agora e que tem a ver com grandes revelações que o sistema nos ocultou. E Yahusef vai falar quem foi que primeiramente resolveu tirar esses livros das escrituras, em primeiro lugar. E depois nós vamos falar sobre quem posteriormente, né, no cânon cristão, tirou esses livros. Vamos lá, Yahusef, como é que tá aí? Bom som agora, vem aí. Tá, dá para ouvir sim, meu irmão. Vamos lá, tentar passar aí. Vamos lá. Então, o que eu estava falando é o seguinte, que tem pessoas que elas não têm um conhecimento sobre alguns assuntos, e aí quando ela se depara com algumas verdades, sem ter base, sem ter preparo, muitas vezes essas verdades podem levar ela à ruína, porque ela não está preparada para ouvir. Então, quando você cai no meio religioso, é um puxando sardinha para o seu lado. Então, você vai no judaísmo caraíta, eles puxam sardinha para o lado dele. Você vai no judaísmo ortodoxo, para o lado dele. Você vai no judaísmo, como é que se diz, o judaísmo liberal, eles puxam para o lado dele. Você vai para o cristianismo, N facções puxam para o lado dele. Quer dizer, ninguém abre a porta do conhecimento para saber filtrar. Então, o que eu vou falar hoje aqui não é material nosso e pode responder várias perguntas, principalmente do último hangout que você fez aí, do vídeo, sobre o livro de Achar. Por que ele não foi colocado no cânon do Antigo Testamento, né? Por que o Enoque não foi? O Jazar não foi? Livro de Guerras. E a Rousseff, só um instantinho, meu irmão. Quando você começa a falar, tá bem audível. Aí depois o som começa a abafar e ficar bem baixinho. Como se estivesse indo lá para a cozinha, entendeu? Rapaz, eu não sei o que é isso não, hein? Ó, agora tá perfeito. Agora tá perfeito. Né? Se eu tirar o meu vídeo aqui, é melhor? Vamos tentar. Então vamos lá. Vamos ver agora. Tá, vamos lá. E aí o que acontece?
O que poucas pessoas sabem é que o cânon do Antigo Testamento, chamado de Tanar, pela comunidade judaica mundial, ela também é um livro, como a Bíblia. Foi colocado no livro chamado Bíblia. O Antigo Testamento também. Então, você vê que as pessoas utilizam os argumentos. E a Youssef, Oi. de novo, quando você começa a falar, é uma coisa incrível, eu não sei o que é isso. Deixa eu abaixar aqui para ver. É como se você estivesse falando, indo para a cozinha, aí vai para o quarto, vai lá para o alpendre, aí é uma coisa incrível isso. Vamos ver aí o que a gente pode fazer. Não é a câmera não, viu? Desativar o som. É desse jeito mesmo. É incrível, viu? Tá bom agora? Agora tá. Monitorando o teu som, pra gente tentar, né? Vamos lá ver. Se não der, a gente marca para outro dia. Eu vou ver o que tá acontecendo. Não sei. É luta, meu irmão. É luta. É uma coisa que é verdade, viu? Que corte que possa sair do ar por uns minutos, uma coisa é verdade. A verdade, ela não gosta de aparecer. Quando a gente vai falar a verdade, você tem que as coisas E a Youssef, não é a caixinha de som que você colocou aí, que tampa o som, alguma coisa tampando o microfone? Nada disso. Não é, deixa eu ver isso aqui. Eu vou reiniciar o computador para ver. Já volto um segundo. Tá. Aí vê se você tira as caixinhas de som para o pessoal entender melhor. Beleza. Valeu. Eu vou segurar a ponta aqui. Então, meus irmãos, é o seguinte. O livro de Jazar e o livro de Enoque, eles têm muitos paralelos. Inclusive o livro de Jubileus, né, que foi tirado do cânon sagrado e tal. E eles foram tirados por uma razão, ou várias razões, mas tem algumas razões mais específicas. Primeiro, eles revelam sobre o real formato da Terra e a verdadeira cosmologia do universo. Segundo, eles relatam as mesmas condições do mundo antediluviano, né? O que realmente aconteceu antes do dilúvio. E isso eles tentam esconder, eles tentam colocar como fantasia e ficção científica, né? E tem aí uma terceira razão, que tem a ver com a respaldo que esses livros dão para a própria Bíblia, porque eles não só confirmam o relato bíblico, mas também eles revelam mais detalhes e justificam os motivos pelos quais os acontecimentos ocorreram. E isso é muito importante, porque, de um modo geral, tanto céticos como ateus veem a Bíblia, o Deus da Bíblia, como um Deus injusto e os acontecimentos como algo sem sentido, e até ridicularizam. Porém, quando você faz um apanhado real, principalmente no livro de Jazar, né, onde ele detalha os motivos pelos quais os acontecimentos descritos na Bíblia aconteceram. E são muitos detalhes. E nós vamos estar, durante os sábados, revelando esses detalhes. E uma coisa importante: se a gente não admitir as verdades que estão reveladas, nós não vamos entender as outras. Tanto é que existem inúmeras pessoas que já leram o livro de Enoque. Existem inúmeras pessoas que já leram o livro de Jazar. Só que para entender é outra história. Então, se eu não estou disposto a admitir a veracidade dos fatos, a ligação que tem com as escrituras, né, admitir a validade da Torá, que é um aspecto que a gente sempre busca aqui trazer, né, e estudar com os irmãos, principalmente na segunda-feira com o Yahussef. Se as pessoas não entendem isso, não vão compreender de maneira nenhuma a importância dessas revelações. E o livro de Jazar é um desses livros que traz esses detalhes das escrituras que não é citado na Bíblia, né? Não é citado na Bíblia
a importância do nascimento de Abraão. Não é citado na Bíblia até que ponto a influência de Nimrod se estendeu no início, ou no reinício, né, da terra após o dilúvio. Não é citado na Bíblia os acontecimentos que envolveram o patriarca Abraão, o nascimento de Isaac, né, algumas coisas que a Bíblia tem uma pequena, dá um pequeno indício de compreensão, mas não aprofundado, como o livro de Jazar traz, né? Por exemplo, a Bíblia diz que quando a criança estava crescendo, né, no caso o Isaac, Ismael estava importunando a criança. A Bíblia só diz que ele zombava dele. Mas se você vai ver o livro de Jazar, ele estava com uma flecha apontada para a criança. Ele estava tentando matar, por isso que ele foi expulso com Agar. Isso não está na Bíblia, né? Alguns detalhes disso. Até a venda da primogenitura por parte de Esaú, por que ele trocou por um prato de lentilhas a primogenitura? Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia os anos que Moisés ficou, né, os 40 anos que Moisés ficou fora do Egito, não é citado. Apenas o fim desses 40 anos. O livro de Jazar já expande a ideia e mostra onde Moisés esteve, o que ele fez, tudo isso. Não é citado na Bíblia as proezas dos 12 filhos de Jacó. Eram homens que tinham o poder do Eterno sobre eles, sobrenatural, e é descrito as batalhas que eles travaram, e tudo o que o povo de Israel fez até chegar nos acontecimentos que a Bíblia narra. Então o livro de Jazar é fantástico por isso, né? Ele traz todas essas revelações, e vamos estar juntos no sábado, às 9 da manhã, estudando o livro de Jazar. Vamos lá, Yahosef, como é que tá esse microfone aí? Não sei, você que tem que ver aí, tá bom? Tá, por enquanto tá bom. Verdade, tá bom. Vamos ver se a gente consegue falar aqui. Certo. Se cortar de novo, a gente tenta outro dia, tá bom? Tá bom, Ari. Vamos lá, eu só quero ler uma parte aqui do ensino. Por que não foi colocado esses livros de Achar, Enoque, livro de guerras, Levulim, Jubileus, e etc, e etc. E por que foram tirados também do Novo Testamento, que é a parte romana, dos pais da igreja, e também retiraram livros do Novo Testamento? Eu quero falar hoje do Yachar, Sefer Yachar. Sefer Yachar é do Antigo Testamento. Eu vou mostrar uma passagem no Talmud para vocês. E a Rousseff foi para a cozinha de novo, o som. Então eu vou ter que ir lá para a cozinha. Será que é isso? Rapaz, eu só sei que alguma coisa está conspirando contra nós, entendeu? Para que esse estudo não saia. Impressionante. O microfone começa bem, audível. Faz o seguinte, Neemias, faz o seguinte. Pega esse estudo aqui, eu vou compartilhar e você lê só até onde eu parar. Tá, é só um compartilha. Tá, compartilhei que eu vou lendo. Vou te ajudar aqui. Tá, é só um pedacinho. Não vou ler tudo, não. Só um pedacinho que fala por que eles retiraram. Tá bom, vamos lá. E aí as pessoas vão buscar e vão saber que existem verdades que estão tentando esconder da gente. E a gente também, muitas vezes, tem a oportunidade de conhecer uma verdade e a gente tem que pensar 1000 vezes para se passar essa verdade. Ninguém conhece. Então, a gente tem que mostrar, né? Para as pessoas saberem com cautela o que elas estão seguindo. E essa parte aqui, ó. Sim. Compartilhado aí, né? Certo. Tá aparecendo aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. É só essa primeira parte aqui, ó. Tá ok. Vamos ler então, né? Isso. Certo. Pode ler, irmão. A cena poderia estar fora do Haggadah. É um grupo de rabinos sentados no chão de um círculo durante a noite, provavelmente reclinados em almofadas. Pergaminhos espalhados sobre eles, entrando numa disputa aquecida, até que os ligeiros sinais exteriores pálidos de que um novo dia está sobre eles. O fato de que este encontro particular, mencionado no Talmud,
é realizado em um sótão pode sugerir a um leitor moderno que há algo de oculto nisso. Talvez um desejo de manter distância dos ouvidos romanos, ou até mesmo da população judaica circundante. Clandestinas ou não, esta reunião e todos os encontros similares que precederam e se seguiram, contidas as sementes da Revolução, a reestruturação radical do pensamento religioso judaico e prática que se seguiu à destruição do templo em 70, depois do Messias. Segundo a professora Rachel Elior, da Universidade Hebraica de Jerusalém, os rabinos estavam envolvidos em nada menos do que uma reinvenção do judaísmo. Eles fecharam um mundo velho, com base na profecia e revelação angelical, e abriram o sagrado cânon à reinterpretação humana. Uma olhada naquele fermento intelectual é fornecido na breve descrição no Shabat, no Tratado Talmúdico 13b. Ver nota 1. Do encontro rabínico, talvez em Yavne, que se tornou o principal centro de estudos judaicos depois da destruição de Jerusalém. Aquele homem deve ser lembrado com favor. A passagem diz, em referência à era Hanania, filho de Ezequias. Pois se não fosse por ele, o livro de Ezequiel teria sido suprimido e retirado como seus ensinamentos seus ensinamentos contradissessem a Torá. O que ele fez? Eles trouxeram jarros de óleo para lâmpadas e ele sentou-se no sótão e expôs sobre os textos durante a noite. Hanani e seus colegas estavam envolvidos numa escolha de todos os textos religiosos em hebraico, composto até então. As obras que iriam escolher, esta biblioteca constituiria o cânon judaico, que doravante seriam os únicos textos considerados como tendo autoridade divina. No final, um consenso formado em torno de 24 obras, incluindo os 5 livros do Pentateuco, que juntos compõem a Bíblia. Mas o que dizer dos trabalhos excluídos do cânon? Muitos eram de qualidade literária e religiosa comparável àqueles que foram escolhidos, diz a Elior, professora de filosofia e pensamentos judaicos e mística judaica. Para muitos dos judeus do primeiro milênio, antes do Messias, todos os textos haviam sido igualmente santos, diz ele. O excluído livro de Enoque e o livro de Jubileus certamente não foram considerados menos sagrados do que o cânon livro dos Juízes, ou Esther, ou Daniel. No entanto, os textos excluídos, perto de uma dúzia de grandes obras, não foram apenas abandonados, mas extirpados como se fossem um tumor maligno. Quem lê-los, declarou o Rabino Akiva, um dos sábios mais importantes envolvidos no processo, não terá nenhum lugar no mundo vindouro. Deixados à morte, alguns dos textos expulsos foram resgatados e adotados por outra religião. Recém-nascido o cristianismo, que se considerou o sucessor do judaísmo, incorporou esses textos em seu próprio corpus de obras santas. Juntamente com o Antigo Testamento, como a Bíblia hebraica passou a ser chamada. Com o tempo, estudiosos judeus iriam redescobrir os textos repudiados de seus antepassados. Em grego, edo, siríaco, armênio e eslavos das traduções da igreja. Esses escritos, conhecidos como apócrifos, ou escrituras escondidas em latim, nunca seriam textos que tinham sido... eles nunca seriam reincorporados à biblioteca judaica, mas permaneceriam por estudiosos quebrando a cabeça para que tentassem entender por que critérios os textos tinham sido rejeitados. Meio século atrás, outra biblioteca perdida com um mistério ligado à tona, às margens do Mar Morto, este tendo sido literalmente perdido por 1900 anos depois de ter sido escondido nas cavernas de Qumran. Muitos desses manuscritos do Mar Morto teria sido suprimido, diz Elior, pelas mesmas razões que os livros apócrifos previamente conhecidos foram suprimidos. Só até aqui, Muito bem. Vamos só dar um resumo básico, tá? Ok. Quero falar em 2 minutos e vou lá para a cozinha para ver se tem coisa boa lá, porque não é possível. Sim. Você está me vendo aí? Não, tá fechada a tua câmera. Deixa eu tirar aqui.
Nós temos um grupo bom hoje, Arri, assistindo 255 espectadores ao vivo. Muito bom. Pronto. Se eu for para a cozinha, vocês lembram que eu não jantei ainda, tá? É isso Irmãos, aí. o que está falando aí é o seguinte. Uma historiadora israelita, não é messiânica, não é judia tradicional. Ela é PhD em Tanakh, o Antigo Testamento. Ela pesquisou todos os vestígios do porquê que não colocaram esses livros no cano. Entendeu, Neemias? Certo. Ela foi no Talmud, e o Talmud deixa o Rabino Akiva, junto com Anania e Hananiah, eles não quiseram colocar esses livros no cano do Antigo Testamento. Então foi os judeus, em primeiro lugar, que tiraram do cânon deles esses livros antes da igreja, né? Igreja cristã. Esse artigo que você leu é um artigo histórico que ela coloca, entendeu? Certo. Não é minha opinião, a opinião dos nossos instrutores, é a história. O Talmud lá fala lá quem estava e por quê. Eles se reuniram de noite, eram pessoas que já tinham, depois do Messias, e esses livros falavam de ocorrências que provavam o Messias. Você está entendendo? Certo. Então, porque baixou o volume agora, mas você falou que falavam de ocorrências, esses livros, que provavam o Messias que estava chegando, né? Sim. E provavam o quê? Tudo que o Messias fez, eles não dão crédito. Entendeu? Sim. Então, hoje, eu falo com todo respeito para você e para todos os irmãos que estão ouvindo, e como um dia eu não sabia muito estudar sobre isso, muitas coisas que nós defendemos, muitas vezes, sem saber, nós estamos compartilhando e concordando que aquele Rabino Akiva fez lá atrás que a gente não conheceu. Entendi. Então, hoje a gente concorda com muitas vezes, né, situações como aquela do Rabino Akiva, que naqueles tempos atrás resolveu escolher o que ficava ou o que não servia, né? Para ser um livro Só que de... o problema, Neemias, é que essa base que eles deixaram virou padrão. E você sabe, Rousseff, tem aquele relato do Concílio de Nicéia, se não me engano, né? Como os critérios que eles usaram para escolher que livros ficavam no cânon do Novo Testamento e que livros deviam ser tirados. E é impressionante. O ser humano é o ser humano em qualquer lugar, em qualquer religião, né? Foi um critério absurdo. Teve sorteio, teve adivinhação, né? Foi uma total irresponsabilidade, um despreparo que eles fizeram, né, para canonizar alguns escritos e outros não, né? E escritos tão fidedignos quanto os que nós temos na Bíblia hoje, né? E o problema, Neemias, é que esses estudos do Novo Testamento, esse códice, ou esse cânon do Antigo e do Novo, é que a gente muitas vezes defende um ponto de doutrina nosso. Certo. Então a gente defende um ponto de doutrina nosso baseado no cânon que nós temos, né? Sim. Aí quando a gente descobre que esse cânon, ou esse livro, ou esse versículo adulterado não fazia parte do original, já temos 2000 anos ensinando essa mentira. Certo. E aí o que acontece? Nós temos duas opções. Aí é pessoal e espiritual. Eu sou como Jeremias. Eu vou sofrer consequências, mas eu vou falar. Ou eu vou me vender para a maioria e tirar proveito sobre isso. Entendeu, Jeremias? Tô entendendo. Arri, vamos fazer o seguinte. Você poderia tentar gravar esse estudo aí para a gente repostar aqui no canal, para o pessoal pegar com mais detalhes, né? A temática em si, né? A essência do estudo. Mas, poxa, seria muito importante que as pessoas vissem, né, esses relatos históricos, porque você não encontra isso.
Isso tudo é escondido. As 7 chaves, né? É aquilo que a gente já sabe. O Vaticano tem esses escritos guardadinhos lá. Os rabinos, né, antigos também têm esses escritos. Só que o povo permanece à margem desse conhecimento, né? Infelizmente. Mas, como a Escritura diz, né? O Messias disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, a gente está nesse processo aí de resgatar essas coisas que foram ocultadas de nós, né? Entendi. Eu quero E, deixar o último comentário. Se a gente descobre um câncer no começo, ele é possível curar, e eu vou ter que perder uma parte do corpo para ser curado, e ficar sem aquela parte, talvez mais importante, será que eu teria coragem de perder essa parte do meu corpo importante para salvar o corpo todo? Ou eu deixaria esse câncer crescer e dominaria o corpo todo, e eu perderia todo o meu corpo? Então, a palavra é assim, quando ela é dada para a gente, assim, ela não pode ser um programa de televisão ou algo programado, né? Um programa de televisão em Santa Catarina, ele parou o programa de televisão porque ele arrumou a gravata, falou errado, ele editou, ele maquiou tudo que ele fez e fez de novo. Agora teu som baixou total, Ari. Baixou total. Agora? Agora volta com força total. Quando fala assim de... Não, irmãos, é assim, a gente tem a escolha na mão. Se você descobre algo que pode salvar uma vida inteira, além de você e a sua descendência, mas 2.000 anos atrás você foi enganado, e você pode pagar um preço caro por isso, é na sua mão essa verdade. Entendeu? Ele faz, ele foi feito pela verdade. Sabedoria, com inteligência, né? É confrontante, né, Minas? Infelizmente, não. Tudo é confrontante, entendeu? Uhum. Estava conversando com a minha esposa, a gente está ajudando aquele casal que você foi lá visitar e fez o vídeo, sabe? Agora cortou de novo, Ari. Totalmente. Eu te perdi aí no áudio. Sabe aquele casal que você postou para ajudar de CDK? Foi, sim. Então, a gente está ajudando eles e a gente comentou o seguinte: são 173 mil pessoas no canal. Se cada um desse R$1, ele poderia comprar a terra. É verdade, irmão. É verdade. Então, será que 173 mil pessoas, pelo menos 10% dele, está disposto a seguir a verdade? Aí que está a questão, né? Então, o que adianta eu ter um número grande de seguidores que não falam a verdade? É isso que eu quero falar, entendeu, irmão? Sim, com certeza. Nós sabemos que o remanescente é pequeno, né? Então faz assim, irmão. Eu vou ver se o que acontece com esse computador aqui. Eu reiniciei, eu tirei a caixinha, não sei o que está acontecendo. E aí, esse estudo está lá no aliançanetzarim.com.br. Certo. E seguimos o calendário de Enoque, que fala sobre esse texto. O texto em si não é sobre o calendário, mas fala o porquê. Então, os judeus tiraram esse livro e o calendário, escondeu o calendário da humanidade para esconder esse texto. Esse é o ponto do estudo, entendeu? Tá bom, então, Yarossef, ele citou o site aí que está o estudo, Aliança Netzarim. Eu sempre recomendando aqui a escritura, Restauração das Escrituras, verdadeiro nome, que é a escritura que eu utilizo para fazer meus estudos e que resgata os nomes verdadeiros e os originais, né, no hebraico, no aramaico, que realmente traziam a verdade, né, sobre a revelação do Criador e do Messias. Para adquirir essa Bíblia, você pode pedir para o Yarossef no e-mail dele, que é projeto@verdadeironome.com.br, e lá você faz o pedido e o Yarossef vai providenciar e vai dar as instruções de como você pode adquirir, tá bom? Ok. Meus queridos. E a última informação, Ari, desculpa te cortar.
Nós já estamos na 6ª edição nos Estados Unidos dessa escritura. 6ª edição, né? E lá tem o livro de Enoque, o livro de Achar, o livro de Jubileus e mais alguns, entendeu? Maravilha. Seria bom que a gente tivesse isso aqui também, né? Porque tem umas traduções aí na internet que estão meio tosca, viu? Estão meio devagar. Aí, quem sabe a gente consiga ter fôlego aí, verba, para traduzir esse material e a gente consiga um dia lançar a 5ª edição no Brasil com esses livros que você já está lendo no canal. Muito bem. Vamos torcer por isso, Yahussef. Um trabalho primoroso que vale a pena as pessoas terem conhecimento, terem contato com esse material. Eu queria agradecer os nossos queridos que estão ao vivo. Amanhã nós vamos voltar nesse canal a partir das 20 horas. Vamos fazer um estudo sobre o que representa a mudança da embaixada americana para Jerusalém. Vai ser agora em maio, hein, Yahussef? Já vai ser em maio, em comemoração ao 70º aniversário de Israel, Estado de Israel. Então, você vê que o ano 70, Neemias, natural, o número 7 é perfeição. Tem um ciclo, entendeu? Sim. Então vai acontecer muitas coisas daqui para frente. E muitas verdades reveladas, querendo ou não, entendeu? Verdade. Meu irmão, 14, embaixada inaugura lá, hein? Jerusalém. Como é que isso não vai repercutir no mundo inteiro, não só no mundo ocidental, mas principalmente entre lá o pessoal do Oriente? Como é que vai ser esse negócio? Olha, nós estamos atentos. E-mail para adquirir as escrituras, verdadeiro nome. Anote aí. Projeto @verdadeironome.com.br, tá? Nosso irmão Yahussef vai atender os amados. Então, amanhã nós vamos fazer um estudo profético dentro das escrituras sobre o significado da mudança da embaixada de Tel Aviv, né, Yahussef? No momento está em Tel Aviv, vai para Yerushalayim, vai para Jerusalém. Olha, muito sério isso, viu? Nós estamos em dias proféticos. Com certeza, meu irmão. É a lógica. É a lógica. Não tem para onde correr, tá entendendo? E o pessoal tá pulando carnaval, assistindo Big Brother. Olha, vai vir coisa aí. Né? Aquilo aquele momento, Yahussef, que você diz assim, ó, odeio está errado. Ou, perdão, odeio está certo. Mas o negócio é sério, é sério, é sério, é sério. 13 de maio vem aí. Nós vamos estar fazendo um hangout amanhã, estudando, né, esses detalhes proféticos. Tem um estudo da segunda passada que nós fizemos com o Yahussef, que foi sensacional, Yahussef. O pessoal gostou muito. Revelação tremenda da porta oriental lá, né, de Yerushalayim, de Jerusalém. O mistério da porta dourada, né? Tá lá. Eu recomendo muito esse estudo que o Yahussef passou para a gente. Sem citar o seguinte, que somos poucos os que estão buscando a restauração. Nós não estamos fazendo proselitismo judaico. Muita gente pergunta, Yahussef, você é judeu? Judaísmo se trata de resgatar as escrituras, resgatar as verdades, que todo um sistema ele conspirou para tirar, para esconder de nós, né? E nós estamos hoje resgatando essas verdades, doa quem doer, com muita oposição. Você sofre rejeição familiar, rejeição social, você está à margem do sistema, proscrito do sistema, por resgatar essas verdades. Queria agradecer nessa oportunidade, a irmã Yaci, que nos assiste lá da França, né? Pelo apoio dela aí, o superchat, que o Criador te abençoe, minha irmã. A todos os amigos que estão aí ao vivo nesse momento, mais de 245 pessoas acompanhando. É uma satisfação contar com vocês nesse estudo maravilhoso das escrituras hebraicas. Eu tenho aprendido muito com o Yahussef. Nós não somos obrigados a concordar em tudo. Não, mas eu creio que naquilo que é essencial para a nossa fé.
que é as escrituras que nós temos, né, que está nas nossas mãos. A Torá, como os judeus chamam, né, que é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, escrito dos profetas, o testemunho do Messias. E, gente, isso é fundamental. Nós não podemos sair catando um ou outro, não. Remanescente tem que manter os mandamentos e tem que ter o testemunho do Messias. Então, isso é o básico, né, para nós. E a Rousseff está aí nessa caminhada há muito mais tempo que eu, né, na restauração, e tenho aprendido muito com ele. A gente consegue ter um vínculo em torno de uma fé comum, que é o quê? É exatamente esse projeto de restauração que visa reunir os dispersos, né, Yahusef? Reunir os dispersos de Israel. Exatamente. Israel não é só Judá. Judá é um sobre 12 avos de Israel. Nós temos aí um povo que foi levantado, do qual nós somos descendentes, quer queira ou não, nós somos descendentes de Israel, das tribos perdidas, e até da tribo de Judá também. Tem muito descendente aqui no Brasil da tribo de Judá, né? Judeus holandeses que vieram aqui para o lado nordeste, e que daqui foram para Manhattan, né, para formar a maior comunidade judaica do mundo, né, lá em Manhattan. Enfim, nós temos esse dever de restaurar as escrituras hebraicas, os nomes verdadeiros, o nome do Eterno, o nome do Mashiach, ou Messias. E esse trabalho que a Rousseff tem feito, eu louvo ao Eterno pela vida dele, juntamente com a sua esposa, seus filhinhos, aí resgatando as verdadeiras origens do povo de Israel e abrindo um caminho de inclusão, irmãos. Que até porque judeu não quer gentil na comunidade deles. Porém, o Eterno, por meio do seu Filho, abriu as portas para aqueles que não eram da comunidade de Israel se aproximassem e fossem adotados como filhos, enxertados no povo de Israel, enxertados na oliveira, que é Israel, bebendo da mesma seiva, a Torá, o Messias, né? Participando das mesmas promessas, dos mesmos deveres também, que esse povo recebeu, né? Participando da adoção e da glória futura, né? Que está muito próxima aí para nós, nós sabemos disso. Agradeço aos queridos, novamente, agradeço o Yahusef, a luta dele é grande, chegou correndo do trabalho e é um guerreiro, é um lutador aí, passa o dia suando a camisa, entendeu? E chegou para repartir um pouco com a gente o tempo dele, e infelizmente aí o computador não ajudou. Mas eu espero, Yahusef, que de repente o Eterno vai te dar condição, você pega um computador novo. Seu molhou na chuva lá outro dia, né? De repente. Esse é novo. Esse é o novo. Esse é o novo. Não é tão novo assim, pelo jeito. Então, ó, ajuda o irmão Yahusef quem puder aí, né? O computador seria ótimo para ele fazer esses hangouts conosco. Eu creio que a gente não deve focar em coisas materiais, e sim, o mais importante para nós é investir no reino vindouro, né? Isso é o mais importante, investir no reino. E isso é um trabalho digno que o irmão Yahusef faz, né? Quem quiser contribuir, ajudar ele, pode conversar lá pelo e-mail dele, é o projeto@verdadeironome.com.br. E olha, eu sou como você, Yahusef, eu não gosto de puxar sardinha ou puxar saco de ninguém. Mas realmente, aqui no Brasil, em matéria de restauração, são poucos. Entendeu? Você é um dos poucos. Até eu lastimo aquele irmão, o Ekel, né? Ekel, não sei. Rapaz. Conheço ele há muito tempo, mas infelizmente a gente não é melhor que ninguém, não pode falar mal de ninguém, mas o caminho dele já estava trilhado, ele gostava disso mesmo, infelizmente. A gente fica triste, né? Porque a gente quer ver os irmãos no caminho. Pensei que o rapaz ia se voltar para a Torá, ia se voltar para os profetas. É quase poucos.
É uma pena. Por isso que eu falo, irmãos, medite na escritura, medite na palavra, busque história israelita, essas provas históricas, entendeu? Para você se blindar tanto contra o judeu como o judaísmo ortodoxo, como faz a igreja. É o único jeito de a gente crescer, Paulo. Olha, Youssef, é todo um sistema religioso, entendeu? Se institucionalizou, acabou-se, contaminou. Não tem para onde correr, meu irmão. Seja judaísmo messiânico, se nós hoje, se eu e você decidirmos montar um sisteminha, um CNPJ, com dinheiro entrando, meu irmão... A gente fica milionário. Isso aí se mostrou falho. Eu já tive discussões calorosas com outros irmãos que inventaram um negócio desse. Esse irmão, você está fadado ao fracasso espiritual. Pode até ser que prospere. Tem adeptos, tenha estrutura econômica, tenha templos. Pode até ser que galgue algum espaço. Só que é o fracasso do homem. É o fracasso do homem querer mundanizar as coisas do eterno, secularizar. Né? E o louvo ao eterno pelo Youssef, que está aí nessa jornada com a família dele, que é a congregação dele, né? E é isso, irmão, a sinagoga nos lares, a igreja em casa. É a forma orgânica de servir ao eterno. Eu e minha casa serviremos a Iá. Pronto. Fora disso, é complicado, viu? Complicado e a coisa vai piorar. E quando o negócio explodir, Youssef, é que vai surgir um monte de profeta, de líder, de um monte de gente se dizendo o entendido para guiar as ovelhas dispersas. Olha, vai ser complicado. Vou fazer uma profecia aí, tem gente que gosta. Vou fazer uma profecia, tá? Daqui 5 anos, marca aí. 5 anos, em cada esquina você vai ver uma igreja ou uma sinagoga messiânica, igual a igreja evangélica. 5 anos, Youssef. Cada esquina uma sinagoga. Até menos. A banalização da Torá vai ser terrível. Eu acredito. A banalização vai ser igual a igreja, de esquina em esquina, vai ter um grupo de kippá, de talit, um monte de gente fazendo isso. Na televisão. Já tem um templo de Salomão lá no Brás, né? Não, o Macedo usa kippá, usa talit, deixa a barba crescer. Só falta guardar os mandamentos, né? Só falta ser obediente. Agora, é isso, meus irmãos. Shalom para vocês. Obrigado. Que o Eterno os guarde, os abençoe. Amanhã não perca, hein? Nosso estudo sobre 13 de maio de 2018, 70 anos de Israel, a sinagoga vai... A embaixada vai abrir em Jerusalém. Trump vai abrir a embaixada americana em Jerusalém. Vamos ver o que vai acontecer. Abração, Youssef. Shalom, meu irmão. Shalom, shalom.